Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes, ao povo mocoquense. 41ª sessão ordinária, dia 7 de dezembro de 2015. São 20h20. Solicita a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para darmos início à nossa sessão. Agimar Alves. Presente. Aloysio Saliberto Filho. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baíse. Presente. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Cisso. Presente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva. Presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sérgio Roberto de Souza. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Antes de darmos continuidade, gostaria de notificar a presença e também agradecer a presença do senhor Luiz e do senhor Adalberto. Obrigado pela presença. Senhores vereadores, público presente, povo mocoquense, nós estamos recebendo então na nossa casa o senhor Luiz e o senhor Adalberto, vindo de Brasília, do Interleges, para estar conosco, fazendo um trabalho com os nossos funcionários, onde nós teremos a possibilidade aí de ter, de uma nova forma, todo o nosso sistema interno de documentação mais disponível à população e também um treinamento tanto para o sistema interno como para um novo portal, um site da nossa Câmara Municipal, e a presença deles no nosso meio, com toda certeza, é bem-vinda, e ao mesmo tempo, como nós já temos notificado aqui nesta casa, essa parceria que nós estamos tendo com o Interlege vai proporcionar para a nossa casa uma economia para o próximo ano de 2006, no valor de R$35 mil. Então, é um valor para o nosso município bastante significativo, vista as dificuldades que nós estamos vivendo de economia do nosso país. Então, senhor Luiz e senhor Adalberto, seja bem-vindo, é uma alegria muito grande, uma satisfação tê-lo no nosso meio. Vão ser aí 3, 4 dias que com toda certeza a gente vai estreitar bastante essa amizade, essa parceria entre a Câmara Municipal e o Interlege. Sejam bem-vindos. Obrigado, viu? Solicito os senhores vereadores e demais presentes que nos coloquemos de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro, haja vista ser a primeira sessão ordinária do mês. Gigante pela própria natureza,
filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura das atas da 40ª sessão ordinária e depois da 21ª sessão extraordinária. Ata da 40ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Realizado no dia 30 de novembro de 2015, presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. A hora regimental feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Aloysio Taliberti Filho, Brasilino Antônio de Moraes, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli, Eduardo Ribeiro Barizon, Francisco Carlos Cândido, Francisco Sales, Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, José Antônio Souza, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza. Havendo o número legal, o presidente, sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Não havendo mais inscritos para falar em explicação pessoal e nem na tribuna popular, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando antes os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, logo em seguida, conforme regimento aprovado. O senhor presidente lembra os senhores vereadores que na próxima sexta-feira terá a sessão solene de entrega de títulos, às 20 horas. Lavrou a ata o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada. Ata da 21ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizado no dia 30 de novembro de 2015,
Presidente Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, secretária. Às 23 horas, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Admar Alves, Aloysio Saliberto Filho, Brasilena Antônia de Moraes, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli, Eduardo Ribeiro Barizon, Francisco Carlos Cândido, Francisco Sales, Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, José Antônio Souza, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza. Havendo o número legal, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Não havendo mais matéria na ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de dezembro de 2015, em horário regimental. Lavrou a ato o vereador Guilherme de Souza Gomes, segundo secretário da Câmara Municipal de Mococa, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito os senhores vereadores, bem como os demais presentes, para que nos coloquemos de pé para a leitura de um texto bíblico. O Salmo 84, versículo 9 a 10. Escutarei o que diz o Senhor Deus, porque Ele diz palavras de paz ao seu povo, para os seus fiéis, e aqueles cujos corações se voltam para Ele. Sim, sua salvação está bem perto dos que o temem, de sorte que sua glória retornará à nossa terra. Formamos os senhores vereadores interessados em fazer uso da palavra no expediente, que deverão se inscrever com o vereador Guilherme de Souza Gomes, embora a gente já informa aos senhores vereadores que o expediente de hoje ele será reduzido por 30 minutos, apenas 30 minutos, tendo em vista a matéria orçamentária que está na ordem do dia. A mesma inscrição depois pode ser feita, mas aí para explicação pessoal. Não tem mais nada? Solicita a senhora secretária que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Admar Alves, que solicita a intervenção da Promotoria Pública do município de Mococa, junto ao Poder Executivo Municipal de Mococa, acerca do não cumprimento dos compromissos de campanha da atual gestão municipal com o Distrito de Igaraí, município de Mococa. Requerimento em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Brasilena Antônio de Moraes. Reitero informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca da operação Tapa Buraco em toda a extensão do distrito de São Benedito das Areias. Requerimento em discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Requeiro informações à incubadora de empresas acerca das empresas atualmente incubadas. Requerimento em discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado.
Requerimento do vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da possibilidade de determinar os serviços de limpeza na rua Cuiabá, localizado no bairro Jardim Chico Piscina. Requerimento em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Luiz Braz Mariano. Requerimento no sentido de encaminhar à excelentíssima senhora prefeita municipal os requerimentos números 06, 07, 08, 09 e 10 de 2015, aprovados na sessão do Parlamento Jovem da Escola do Legislativo Dr. Tiago Ferraz de Siqueira, realizada no último dia 4 de dezembro. Requerimento em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Maria de Fátima da Silva, que solicita à excelentíssima senhora prefeita municipal relação com o nome e endereço dos habitados e contemplados no programa Minha Casa Minha Vida, no conjunto habitacional Gildo Geraldo. Requerimento em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Renato Gonçalves da Fonseca, que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal Maria Edna Gomes Mazieiro acerca da casa de acolhimento de Pococa em Barretos. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Renato Gonçalves da Fonseca. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste, no dia 3 de dezembro foi colocada uma matéria no Facebook dizendo sobre o trabalho da Casa de Apoio de Barretos, que está dizendo que a prefeitura realizou esse sonho junto com a Casa de as Obras Sociais de São Francisco. Não é Obras Sociais, é Associação São Francisco, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero fazer um esclarecimento à população. Eu quero esclarecer, porque aqui nessa casa todo mundo sabe o que aconteceu, mas eu quero para o pessoal que assiste em casa. No final de 2012, nós fomos num empresário que estava com a doença, o câncer, e ele falou para mim, falou para o vereador Iê, falou para o Sérgio: olha, eu vou fazer tratamento lá, eu tenho condições de estar pagando um hotel para ficar, o carro para levar e buscar rápido, tenho motorista, mas as pessoas que vão fazer o tratamento lá, a maioria não tem condições. Terminou o exame, fica ali sentado nas marquises, fica sentado na grama. E aí, nós, pela antiga mesa diretora, em nome do ex-presidente Guilherme, eu quero agradecer muito, porque ele liberou muitas vezes o carro para a gente ir lá, ele acreditou no nosso trabalho, você entendeu? Que o ex-presidente, junto com a mesa diretora, que fazia parte, o primeiro secretário Luiz Braz Mariano, segundo secretário Chico do sindicato e o vice-presidente Brasilino. Então, a gente não está querendo mérito nenhum aqui. Nós fizemos, não é eu quero a verdade. Então, veio nessa casa de lei, os 15 vereadores aprovaram, ajudaram, a população inteira ajudou. Então, eu só quero que esclareça a verdade, porque, sim, existiu a iniciativa dos 3 vereadores, mas os 3 vereadores sozinhos não faz nada. Se não fosse os 15 vereadores apoiar, acreditar no trabalho, nada disso ia ser mais difícil. Então, eu só quero esclarecer que tem muitas coisas que o vereador faz e fica encoberto, fala: não fui eu que fiz. Não foi eu, foi nós fizemos. Nada nós fazemos sozinho. Então eu quero esclarecer a população.
o mérito dessa casa de Barretos, sim, foi dos 15 vereadores, sim, foi da prefeita também, sim, da Associação São Francisco e principalmente da população, que a população incansavelmente ajuda. Eu não vou falar nomes aqui, porque se eu esquecer um, eu vou estar pecando. Então era isso que eu queria falar, e vamos ver se agora coloca certo no jornal, na matéria do Facebook, fala que foi os 15 vereadores também, porque essa casa de lei aqui parece que não vale nada. Ou eu estou errado? Parece que não está valendo nada. O senhor me dá uma parte? Sim, senhor, pode falar. Bom, primeiro eu quero te parabenizar aí pelo requerimento, e isso aí mais uma vez mostra, né, como o poder legislativo é tratado nessa cidade. É uma pena, né? Isso é até desanimador. E nós somos 15 vereadores, todos os vereadores aqui colaboraram para que esse projeto fosse tornar uma realidade, e numa matéria dessa, simplesmente, todos são excluídos, principalmente os que mais ajudaram aí, que foram vocês três, Sérgio, Renato e Iê. É uma pena, né? Isso aí mostra mais uma vez o quanto a nossa prefeita desvaloriza o nosso legislativo. Vocês veem, por exemplo, na semana passada, e você não estava aí, mas eu falei sobre os requerimentos que ela não respondem para a gente. 71 requerimentos, tendo requerimento desde novembro, sem respostas. Inclusive o promotor mandou um ofício aqui, doutor Frederico, né? Frederico Barrufini, na quinta ou na sexta-feira, protocolou um ofício aqui, solicitando informações da Câmara. Inquérito civil no tal assunto, comunica a instauração de inquérito civil e solicita informações. Em determinado momento, considerando também que a caso precedente, o teor da representação, isso aqui foi uma representação feita pelo vereador Guilherme, né, sobre esse assunto de não resposta de requerimento, formulada dando conta do descumprimento reiterado e injustificado de dever legal do chefe do Poder Executivo Municipal prestar informações solicitadas pelo Poder Legislativo no exercício de suas atribuições, a que ela poderá responder pela prática de ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Mais grave ainda, considerando outrossim que conduta semelhante vem sendo adotada pela chefia do Poder Executivo de Mococa em relação às requisições de dados, informações e documentos feitas pela Promotoria de Justiça de Mococa. Bom, se ela não está respondendo para o promotor, vai responder para a gente? Então, eu acho que isso aqui deve ser, viu, senhor presidente, tomar as providências urgentes, responder e encaminhar isso aqui logo para o promotor. Já foi. Tá certo? Sim, isso é uma coisa assim que eu acho que tem que ser feita, porque é uma falta de consideração o jeito que o Executivo vem tratando o Legislativo aqui em Mococa. Isso aqui deixa a nossa imagem cada vez pior. E muito pelo contrário, nós estamos aqui, 15 vereadores eleitos pelo povo para ajudar a nossa cidade. Eu acho que isso aqui é uma falta de consideração e não pode ficar dessa maneira. Viu, Renato? Parabéns aí pelo teu requerimento. É isso que acontece. A realidade é essa, né? É a falta de consideração com a gente, com todos nós, todos, sem exceção. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de uma cópia do documento qual o PIN citou, que eu gostaria de interagir sobre a matéria. Solicita a secretaria que atenda o pedido do nobre colega. Em discussão, com a palavra o vereador Eduardo Antônio Baís. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, povo de Mococa, depois aí dos dias que eu deixei os amigos, né, do partido nosso assumir um pouco aqui, para pegar um pouco de experiência, estamos de volta aqui, força e coragem, para bastante trabalho pela frente. Parabéns, Renato, pela sua posição. Eu cheguei a ver essa matéria no Facebook, fiquei muito chateado. Eu me lembro quantas viagens nós fizemos, né, Renato? Quantas viagens nós fizemos até Barretos. Na verdade, a intenção era nós, os 3 vereadores, colocar o salário de cada um
para que o sonho realmente acontecesse. Mas infelizmente, quando nós iniciamos esse projeto, nós precisávamos de formalização de uma entidade lá. E isso demoraria tempo. E tempo para quem faz câncer, quem tem câncer, não existe. Cada momento, cada minuto é vida. Então, naquele momento, nós tivemos a sorte de encontrar com o Magno, né? O Magno estava à frente da casa na Associação São Francisco, onde começou os primeiros passos para que isso se tornasse realidade. Então, na verdade, os primeiros passos foi dessa forma. Me lembro da última viagem que nós fomos para Barretos e chegamos em Mococa, que nós descemos em Mococa e nós dizemos assim, vamos na prefeitura, vamos tentar conversar com a prefeita para que também ela dê, né, a sua contribuição, a prefeitura dê sua contribuição. Pois é, ela nos ajuda hoje somente com 14 mil. Desses 14 mil que ela ajuda a Casa de Barretos, somente para pagamento do aluguel e das despesas das pessoas que trabalham lá dentro. Porém, toda a parte de alimentação, toda a parte de despesas que se tem dentro dessa casa, também hoje são elevados através de doações da população mocoquense e junto com a entidade, com a Associação São Francisco, que tem o Magno que levou aquilo ali muito certo por muito tempo. Até me lembro esses dias atrás, quando terminou o mandato dele, ele deixou a casa, a Associação de São Francisco, que eu acho que nenhuma entidade tinha o valor que eles deixou no caixa da Associação São Francisco. Então eu acho que toda matéria que tem que se fazer, tem que pensar todos os fatos, porque nós não podemos deixar de maneira alguma de ter o mérito dessa casa. Essa casa aqui, quando veio o projeto do convênio, ela não falou não em nenhum momento. Hoje esse convênio está lá e eles estão recebendo justamente pela aprovação que teve nessa casa. E lembrando mais ainda, viu, Renato? Nós recentemente compramos o terreno lá, que foi um trabalho junto com a comunidade mocoquense, com empresários, você entendeu? No valor de 150 mil, que não teve nenhum centavo dos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Mococa, nenhum centavo, e vamos iniciar as obras agora, o ano que vem, no valor de 400 mil reais, que nós conseguimos a verbas através do Rodrigo Garcia, o deputado Rodrigo Garcia, que também não tem nenhum centavo da Prefeitura Municipal de Mococa. Então respeite as pessoas que estão trabalhando, pelas pessoas que se dedicam. Não dê risada com a graça dos outros. Não dê risada com a graça dos outros. Se quer fazer política, faz política trabalhando. Trabalhe, mostre serviço. Não venha com essa historinha de querer fazer graça e dar risada com graça dos outros, que isso aí não é minha história não. Então seja sincera, ponha nas ordens, nas redes sociais aí, põe a verdade com o que aconteceu. E inclusive ela esteve lá essa semana e ela foi levar lá, se não me engano, coxas, né? Se não me engano, não sei se foi coxas ou que também foi doado pelo Lions. Ela somente teve a postura de levar. Então, por favor, quando for fazer alguma matéria, não sei nem se foi ela, nem sei se foi a prefeita, também não quero julgar, mas quem é responsável de fazer as matérias, por favor, respeite a posição de cada um. Obrigado. Terminada a fase do expediente, fica a presente sessão suspensa por 15 minutos, e nesses 15 minutos nós precisamos fazer uma reunião na sala de comissão, e todos os vereadores estão convocados, porque nós vamos falar um pouco sobre a questão do orçamento, da lei do orçamento. Então, está suspensa a sessão por 15 minutos. E se houver mais um pouco mais necessário, a gente usa, mas acredito que seja o suficiente. Sessão suspensa por... Desculpa. Desculpa. O requerimento é em votação.
Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Desculpe. Então, a sessão está suspensa por 15 minutos. Daremos início à ordem do dia. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ordem do dia. Primeira discussão. Projeto de lei número 061 de 2015, de autoria da prefeita Maria Égina. Primeira discussão. Projeto de lei número 061 de 2015, de autoria da prefeita Maria Égina Gomes Mazieiro. Estima a receita e fixa a despesa do município de Mococa para 2016. Senhores vereadores, conforme é conhecimento dos senhores vereadores, vou solicitar à senhora secretária que proceda à leitura da primeira emenda modificativa deste projeto. Emenda modificativa número 1. Altera o projeto de lei do Executivo Municipal número 061, de 28 de setembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016 e dá outras providências. Em discussão, em votação, solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para a votação da emenda número 1. Asmar Alves. Como já discutido na sala de comissões, favorável. Aloysio Saliberti Filho. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Cisso. Favorável. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Sales Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Em única discussão, emenda aprovada por 15 votos favoráveis. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da segunda emenda modificativa. Emenda modificativa número 2. Altera a disposição do inciso 1º e 2º do artigo 6º do projeto de lei do Executivo Municipal número 061, de 28 de setembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Em discussão, em votação, solicito à senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a segunda emenda modificativa. Asmar Alves. Favorável. Aloysio Saliberti Filho. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Cisso. Favorável. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Sales Gabriel Fernandes. Favorável.
Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva. Favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto de Souza. Favorável. Emenda modificativa número 2, aprovada por 15 votos favoráveis. Solicita a senhora secretária que proceda à leitura da emenda aditiva, que é a terceira emenda. Emenda aditiva número 3. Artigo 11 do Poder Executivo Municipal adotará reserva de dotação pertinente e suficiente para fazer face à revisão geral das remunerações dos funcionários públicos ativos e inativos, na sua data base, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, apurado através do INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos últimos 12 meses. Emenda em discussão. Em votação. Solicito a senhora secretária. Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público de cá. Nós fizemos essa emenda, senhor presidente. O ano passado nós tentamos, mas era em cima da hora, não deu tempo. Esse ano nós fizemos a emenda para que coloque na lei do orçamento o artigo 11º, e aproveitando a presença do presidente do Sindicato de Funcionários Públicos aqui presente, para que o nosso orçamento, ele já define, no mínimo, o reajuste pelo INPC e IBGE para o ano que vem, na database do funcionário público, que é para março. É importante a gente colocar essa emenda, senhor presidente, e já praticamente todas as cidades têm feito isso, para que quando chegar na database, no mínimo, os funcionários públicos, os ativos e os inativos tenham a correção, né, da inflação. Porque a inflação hoje é que corrói o salário, corrói o poder de compra. Se não for reajustado no mínimo o que a inflação deu durante 12 meses, o salário passa a ter uma perda. E essa perda vai acumulando ao longo dos anos e depois o funcionário não consegue recuperar. Onde a gente vê aí uma perda salarial muito grande em algumas cidades, até a nossa já teve isso aqui, e depois não consegue recuperar mais. Não é isso, Rodrigo? Então, a nossa emenda aqui, senhor presidente, é para que faça uma justiça, que na database do funcionário público, no mínimo, corrija aquilo que a inflação comeu durante os 12 meses. Né? Então, se discuta. Então, a gente quer pôr na lei essa emenda, que vem uma questão de justiça para com o funcionário público, tanto o aposentado, né, como o que está nativo e o inativo, para não ter o seu salário corroído pela inflação do nosso país, que infelizmente já está na casa de dois dígitos, ou seja, vai passar a casa dos 10%. Como vai ser corrigido também, né, o IPTU, né, de acordo com a inflação do período, obviamente o salário também do funcionário público tem que ser corrigido, no mínimo, pela inflação. Então, a nossa proposta de fazer essa emenda é que deixar na lei do orçamento essa questão dessa lei para matéria de justiça, senhor presidente. Era isso, senhores. Ainda em discussão? Em votação? Solicita a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Saliberto Filho. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baízi. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Cisso. Favorável. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável.
Francisco Sales Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Emenda número 3, emenda aditiva, aprovada por 15 votos favoráveis. Solicito agora a senhora secretária, como já foi feita a leitura da emenda do projeto, que faça, projeto com as emendas aprovadas em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme de Souza Gomes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Senhor presidente, apenas para dizer aqui em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Casa, no qual eu sou presidente, o Gimar e a Elisângela são membros, vereador Gimar e vereadora Elisângela. Apenas para dizer, senhor presidente, que nós fizemos 2 audiências públicas referente ao orçamento. Essa audiência ela foi divulgada com antecedência 3 vezes nos jornais aqui da cidade. Nós divulgamos também amplamente no nosso Facebook da Câmara, no site da Câmara. Mandamos mais de 200 convites para a população, assim, para clubes de serviço, associação de bairros, convidando os presidentes de partidos, presidentes dos sindicatos, de diversas categorias, né, autoridade civil e militar. Porém, senhor presidente, eu acho que ainda não é de conhecimento da população a importância da participação num evento como esse. Né? Nós tivemos 2 audiências, uma no dia 26, a outra no dia 12. No dia 12, né? E a participação, isso mesmo, uma no dia 12 e uma no dia 26 de novembro. E a participação é muito baixa. Assim, se você for levar em conta a importância, é quase que zero. Né? Infelizmente, a população ainda não entende, senhor presidente, da importância desta lei, que é a lei que diz o que o município tem previsão de arrecadar para o ano seguinte, o que ele vai gastar, né? Em que áreas que ele vai gastar X, Y, Z, né? Então é um assunto de extrema importância e necessidade da participação popular. Infelizmente, essa ideia ainda não foi absorvida pela população. Mas fizemos essa audiência, tivemos a participação aqui de assessores do Poder Executivo, debatemos, o senhor esteve presente nas 2 sessões. Sim, senhor. Debatemos vários assuntos, cobramos algumas ações, enfim, mas no fim, eu acredito que o orçamento é um orçamento assim, justo, né? Não só do município de Mococa, mas todos os municípios nós estamos vivendo uma crise aí mundial, mas é um orçamento, inclusive, que tem um aumento de receita em comparado com o que havia sido previsto aí no PPA. Não muito, mas pelo menos alguma coisa. Mas, enfim, cobro aí, mais uma vez, a participação popular, principalmente da sociedade civil organizada. Mas deixo aqui bem claro que cumprimos com o nosso papel e fizemos o que é previsto em lei, né? Promovendo aí 2 audiências públicas abertas à população. É só isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação, solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para a votação nominal. Asmar Alves. Ao projeto agora.
Aloysio Taliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baizzi. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Cisso. Favorável. Elisângela Mazini Mazieiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Sales Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. E Sérgio Roberto Souza. Favorável. Projeto de Lei 065 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Mococa para 2016, em primeira discussão, com as emendas, aprovado por 15 votos favoráveis. Única discussão. Única discussão. Ofício. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Pelo acatando do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que exarou parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Mococa, exercício de 2012. Parecer do Tribunal de Contas com relação ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Mococa. Em discussão? Com a palavra o vereador Eduardo Barizon. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Senhor presidente, com todo respeito, e já me manifestei com relação a esse parecer que foi do Tribunal de Contas, mas eu vou votar contrário a esse parecer pelo seguinte: de acordo com até o pedido aqui da comissão, falando da dívida consolidada, hoje a dívida de Mococa ela está em 100.760.998,09 centavos. Em 2012, o ex-prefeito deixou de pagar de tributos 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. A situação financeira do nosso... Hoje, Mococa tem um endividamento bruto, segundo o site Meu Município, de 80% da sua receita. De 2012 para 2013... e a obrigação deixar, ele não deixou dinheiro para pagar os funcionários, não tinha dinheiro em caixa. Foi o único mês que a Maria Edna atrasou
o salário dos funcionários foi de janeiro de 2013, porque não se tinha recurso em caixa. Então, eu não posso, com todo respeito ao Tribunal de Contas, que no meu ponto de vista existe algum equívocos aí, impossível, e pela quantidade de ressalvas que justificaria a não aprovação desse parecer, eu vou fazer um ato de minha consciência. Eu vou votar contra esse parecer exatamente pelas causas mencionadas financeiro que levou ao nosso município. Informo a todos também, que é público notório, que o Ministério Público ajuizou uma ação no dia 4 agora, contra o ex-prefeito, que surgiu naquela CPI que nós aqui abrimos e fizemos a investigação, uma ação que está ajuizada em 49 milhões de reais. 49 milhões de reais. Então, eu entendo que, perante até mesmo essa ação civil pública que foi aberta, que ainda não cabe nos julgar se está certo ou errado, porque vai ser julgado, mas por todo o inquérito que se passou no Ministério Público, ele julgou que existem indícios e esses indícios têm que ser julgados. Então, por esse motivo, eu vou votar contra o parecer, por entender também que não houve clareza nesse procedimento que foi realizado do esquema Castellucci, que pagou 5 milhões a um advogado sem licitação, e eu também, as questões do INSS que levou essa dia. Eu pergunto a vocês, em 2012, existem algumas obras que justifiquem 11 milhões de reais, o que não foi recolhido do INSS. Então, por esse motivo, eu vou votar contra. Só isso, senhor presidente. Ação civil pública? Ela foi no dia 4 de dezembro, abriu ação contra o ex-prefeito, contra o Isaac e contra o advogados. Né? Improbidade administrativa, existem outros fatores lá, mas foi no dia 4 de dezembro e o valor da ação é de 49 milhões de reais, ajuizado. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Guilherme de Souza Gomes. Senhor presidente, nós vereadores, público presente. Senhor presidente, nós temos aí para ser votado um parecer do Tribunal de Contas que aprova as contas do prefeito Tony Nova do exercício de 2012, que já teve as suas contas em 2011, 2010 e 2009 aprovadas, né? O Tribunal de Contas, que é uma autarquia totalmente técnica. Nós já ouvimos aqui colegas dizendo que não votam contra o Tribunal de Contas, justamente por ser técnico. Eu respeito a opinião do vereador que me antecedeu, porém, não concordo. Foi falado com relação a uma ação civil pública que foi instaurada. Nós tivemos um caso aqui semelhante. Vou citar aqui o exemplo da Santa Casa. Então, é um direito do Ministério Público e é um dever do Ministério Público prestar tal serviço e entrar com a ação. É um dever. Está prescrito nas suas atribuições. Mas não quer dizer que o Ministério Público está certo. Tem vários casos aqui, em que o Ministério Público instaurou a ação, depois constatou que não era devido àquela ação. Vou citar exemplo aqui do prefeito de Cida Espanha. Foi
injustamente, em várias situações, né, provocado pelo Ministério Público, e depois, lá na frente, se reverteu a situação. Você está falando do caso da Santa Casa. O Tribunal de Contas, ou melhor dizendo, o Ministério Público, pediu, né, foi uma intervenção do Ministério Público, para que o município fizesse um convênio com a Santa Casa e que entregasse o serviço de alguns departamentos, alguns NAI, PSF, a serviço da Santa Casa. Foi o Ministério Público que pediu isso. Aí veio o Tribunal de Contas, falou, não, está errado. Está errado. E está fazendo a Santa Casa devolver, está devolvendo ano por ano. Vai devolver o outro 2010, se não me engano, 2009, vai devolver 2010, 2011, 2012, e vai devolver até este ano atual agora. Continua fazendo. O Ministério Público apontou. Eu vou dizer, vou ler para os senhores aqui o que o Ministério Público, ou melhor dizendo, o que o Tribunal de Contas disse no seu parecer sobre a contratação desse escritório para fazer o serviço de compensação do INSS. Se está certo ou se não está certo, não estou entrando no mérito. Isso quem vai discutir, quem vai resolver isso é o Supremo Tribunal lá na frente. Inclusive, não é só o município de Mococa que está envolvido. Então, só em estado de São Paulo são mais de 100. Mas olha o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fala com relação ao INSS e compensação da contratação do escritório lá. Cuida-se de trabalho técnico especializado, com base em jurisprudência específica dos tribunais superiores, STJ e STF, em que vão se detectar valores pagos indevidamente à autarquia federal, INSS, ou ainda em curso de cobrança administrativa ou judicial, utilizando-se até de medidas judiciais na Justiça Federal, para a obtenção de recuperação desses créditos. Deste modo, resta evidente que a municipalidade buscou resguardar o erário, o dinheiro, deixando de pagar valores que não são devidos. O Tribunal de Contas disse isso. Aí vem o Ministério Público com outro entendimento. Nós temos que respeitar o entendimento do Ministério Público, mas não que ele é certo. Mas não que ele seja certo. O órgão competente para analisar as contas do ex-prefeito, como vai analisar e analisou da prefeita em 2013, que inclusive já julgou em primeira instância lá, julgou rejeitadas as contas, é esse tribunal, o tribunal que tem essa competência. O Ministério Público entrou com ação porque é um dos deveres do Ministério Público. Se o promotor tem um outro entendimento, perfeito. Vai se correr uma ação apartada. Se lá na frente ficar constatado que houve um fato que foi de negligência, ou imperícia, enfim, que não deveria ter sido contratado, as pessoas envolvidas vão ser penalizadas. Mas que as contas têm que ser julgadas, rejeitadas por causa disso, não. O próprio Tribunal de Contas está dizendo que tem que ser aceita. Esse é meu entendimento. Então, eu respeito o entendimento do companheiro que me antecedeu, mas eu vejo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ação do Ministério Público não tem nada a ver com o parecer emitido do Tribunal desfavorável. Né? Vamos ver se essa casa terá o mesmo entendimento quando formos julgar aqui as contas de 2013. Mas, enfim, espero que os senhores tenham esse mesmo entendimento que o meu. E se o Ministério Público lá na frente obtiver êxito nessa ação, perfeito. Vai ser julgado, vai ser analisado mais detalhadamente, com mais calma, passo a passo. Agora, não que isso tenha que impedir a aprovação das contas. O Tribunal de Contas está dizendo que as contas foram aprovadas. Né? Esse é o meu entendimento. É só isso, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Quero dizer que, sem dúvida, a justiça é assim. Ela
Por isso que existe o juiz, o Ministério Público, para julgar, né? Para se fazer, existem advogados e o processo jurídico é esse. Eu não estou falando que o Ministério Público está errado ou está certo, mas também não posso concordar um parecer de um Tribunal de Contas que apresentou aquele quantidade de ressalva e não reprovou aquelas contas. Né? Que são coisas apartadas que ele vai julgar ainda. Né? O que eu quero dizer é que, se vocês baterem no site do TJ, a maioria das cidades que esse assessor jurídico, que no meu ponto de vista não tem notória especialização em nada, porque para ter notória especialização tem que ter mestrado, doutorado, uma tese defendida na defesa de uma dessas duas questões, no meu ponto de vista. E esta casa, através da sua Comissão Parlamentar de Inquérito, emitiu um parecer de improbidade administrativa, ponto. Tá? Com relação a esse movimento, por exemplo, a guia mandava pagar 1.200.000, pagava-se 250.000. E o que prejudicou também a conversa que eu tive com o Fábio, as contas da Maria Edna foi isso, que eles mandaram a lei orçamentária calculando que iam pagar o INSS nesse valor de 250 mil por mês. Né? Não fizeram o cálculo integral do 1.200.000 que ela pagou. Mas dois fatores também que eu tenho uma memória muito boa e eu lembro muitas coisas. Tem no Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus desses advogados. Um para eles, um em prol do prefeito de Itu, que foi preso. Né? O prefeito de Itu contratou o Castellucci, fazia a mesma coisa. E lá, pelo estudo do negócio, o termo que ele usava era falsificação de guias previdenciárias, senhor presidente. Então, o prefeito de Itu, vocês podem procurar na internet aí, ó, batem prisão do prefeito de Itu. Então, eu, particularmente, falar em economia de dinheiro público, mas aonde? Eu não sei, eu repito, em 2012 foram 11 milhões que não foram pagos do INSS. Eu não me lembro, tinha uma placa da prefeitura aqui, que eu tenho até no meu arquivo, né, que foi até um amigo, o Lucindo ali que fez, metas para 2011. Né? Até hoje essas metas não foram cumpridas. Está lá. Com 11 milhões que deixou de recolher. Né? Não sei onde foi parar esse dinheiro. Então, eu não enxergo que houve economia, da mesma forma que eu também entendo que o Ministério Público também não pode ter razão, com devido respeito, né? E eu sou auditado por Tribunal de Contas desde 2007. Com devido respeito, posso também não concordar com o Tribunal de Contas. Posso não concordar com o Tribunal de Contas. Entendeu? Então, eu entendo dessa forma. Respeito a opinião do nobre colega, mas eu entendo que eu não posso votar favorável em cima disso tudo que nós fizemos aqui naquela CPI, que foi discutido de forma profunda, abrangente, respeitosa, que emitiu um relatório de improbidade administrativa, que foi assinado por todos os colegas dessa casa, né? E eu não vou votar favorável exatamente por isso. Um abraço. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Agimar Alves. Senhor presidente, novo vereador, povo presente. Senhor presidente, eu como relator aí também desse requerimento aí desse projeto para ser votado, eu gostaria de deixar bem claro, se a gente fosse analisar muito bem isso aqui, eu acho que aqui cada um de nós não tinha essa competência de nós julgar essa conta.
porque fica difícil, porque é uma administração... Vereador Gilmar, uma parte, só um pouquinho. Pois não. Quero dizer a Vossa Excelência que tenho o maior respeito e admiração pelo seu trabalho. Correto. E pela sua forma de conduta de vida profissional. Pois não. E quando eu falo com relação ao que eu falei aqui, não é nada pessoal, é contra questão sumamente do que eu penso, e eu tenho muita admiração por Vossa Excelência, espero que o senhor tenha certeza e convicção disso. Correto. Isso eu afirmo, eu agradeço ao senhor essa consideração, mas só que é o seguinte, como que a gente vai contra o Tribunal de Contas? É bater em ferro frio, isso é bater e voltar, e aí a gente acaba sendo uma pessoa talvez ignorante, uma pessoa que talvez se seja injusta com a causa, porque tem que fazer justiça, tanto com um como com o outro. Se a pessoa merecer a ser punida, que seja eu, que seja Pedro, que seja Paulo. Mas se a pessoa já seja tudo analisado e já está tudo ok, é o Tribunal de Contas que está dando ok aqui para nós. Então, como que nós vamos ao contrário? Então, fica difícil. Então, como relator aí desse projeto aí, que já me puseram, eu dou o meu parecer, que sou favorável, porque já existe já o parecer do Tribunal de Contas, não tem como a gente ir ao contrário dessa aprovação. Isso, se o amanhã der algum problema, isso aí seja o problema do Tribunal de Contas. Então, não é cada um de nós aqui. Na época que sugeriu do INSS, surgiram os problemas, essa casa fez tudo o que deveria ser feito. Fez a CPI, ouviu o prefeito, ouviu o Tony Nalfa, ouviu o assessor, ouviu tudo, mandou para a justiça. Agora, quem define tudo é a justiça, não é essa casa. A única coisa que nós estamos esperando lá da justiça para que traz um parecer aqui para nós. É isso que nós estamos aguardando. Agora, nós julgar uma coisa que não é da nossa competência, já fica difícil. Então, eu deixo aí à disposição também dos meus companheiros daqui, que talvez entende até mais do que eu sou marinheiro de primeira viagem, estou aqui passando para aprender com vocês, e estou aqui para acompanhar também um grupo. Se tiver de nós passar, vamos passar. Se não tiver, vamos nós todos juntos. Se tiver de ganhar, vamos ganhar tudo juntos. Se tiver de perder, vamos perder juntos. Então, estou com vocês, aqui onde vocês for, nós estamos juntos. Muito obrigado. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Muito bem, senhor presidente. Eu só quero colocar aqui que o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da nossa casa, que é formado pelo Guilherme, Elisângela e Agimar. Estou correto? Nessa comissão, debruçou em cima do parecer do tribunal, que o tribunal exarou, ou seja, decidiu um parecer favorável às contas. O tribunal está dando um parecer favorável, né? Não é o julgamento final, ainda é um parecer favorável, e a nossa comissão aqui, formada pelo Guilherme, Elisângela e Agimar, acompanhou o parecer favorável, né, do Tribunal de Contas. É isso, senhor presidente? Sim, senhor. Até favorável aqui os companheiros da casa, que estudou e analisou o parecer, eu voto favorável aí, acompanhando sim o companheiro Guilherme, Elisângela e o Agimar, que debruçou em cima desse parecer do tribunal e está acompanhando o parecer do tribunal, que é um tribunal específico que julga as contas de todas as prefeituras do Estado de São Paulo, né? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, esses companheiros foi favorável, eu também sou solidário a esses companheiros da nossa comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade aqui da casa, senhor presidente. É isso. Ainda em discussão?
Com a palavra o vereador Aloysio Teliberti Filho. Presidente, vereadores, público presente. Bom, o que a gente nota é o seguinte, na realidade, o Tribunal de Contas, ele avalia 4 itens, basicamente. Gasto com pessoal, né, para aprovar uma conta ou não. Gasto com pessoal, educação, saúde e o concursos públicos, né? E nesses quesitos, a conta do prefeito, do ex-prefeito, foi aprovada. Agora, existem os apartados, não é isso, Guilherme? Um dos apartados é o Castellucci, que já é motivo de ação, que teve a CPI aqui. Então, a conta, na realidade, as contas foram aprovadas. O tribunal deu parecer favorável à aprovação das contas. Agora, esse negócio de votar favorável ou contrário também, isso é consciência de cada um, não é? Agora, os apartados, sendo um deles o Castellucci, esse já é motivo de uma ação do Ministério Público, não é? Conforme você falou, né, Barzão, dia 4. Acho que todos os vereadores, seria importante todos os vereadores terem essa ação em mão para ver realmente o teor dela, tudo. Agora, quanto às contas, realmente o tribunal deu, a nossa comissão que deu parecer favorável, acatando o parecer do tribunal. E aí votar a favor ou contra é consciência de cada um. Ainda em discussão? Em votação? Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Única discussão, viu, senhores vereadores? Agimar Alves. Favorável. Aloysio Teliberti Filho. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Contrário. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazzini Mazeiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto de Souza. Favorável. 14-1. Parecer da comissão da mesa. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Aprovado por 15 votos favoráveis. 14. Desculpa. 14 votos favoráveis, 1 contrário. Única discussão. Da mesa da Câmara, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, pelo arquivamento do balancete da receita e da despesa da Câmara Municipal de Mococa, referente ao mês de outubro de 2015.
Balancete que dispõe sobre a receita da mesa da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2015. Em discussão? Em votação? Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Balancete aprovado. Guilherme, escreve meu nome. Todos que escreveram? Pois é. Vem. Solicito, senhora secretária, que faça chamada dos vereadores para o uso da palavra em explicação pessoal. Quantos tem? 12. 24. 2 minutos cada um. Impreterivelmente, 2 minutos cada um. Dois minutos. Está avisando aqui o segundo secretário. Não tem. Hoje não tem réplica, não tem tréplica. Hoje não, né? Nesse horário. Solicito que faça a chamada dos... Com a palavra, o vereador Renato Gonçalves da Fonseca. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste, eu estou muito feliz hoje, rapaz, de ver aqui na janela o espírito natalino. Olha que bonito, as luzes. Vocês estão vendo aqui? Não, faz favor, senhor presidente, dá uma olhadinha para o senhor ver. Está lindo, iluminado, está uma gracinha. Mas, infelizmente, o Zé Juste está no escuro. A rua Adelaide Alves Magre, José Caetano Guiço, Alvim Leite... O que está esperando para trocar aqueles bracinhos de lá? Já faz mais de 3 meses. É porque eu acho que eles não moram lá, né? Lá no Zé Juste, porque os moradores estão numa situação difícil. Eu não vou falar dos buracos, porque choveu essa semana passada, choveu um pouco, então não deu para mexer nos buracos, que também já faz mais de 3 meses. Então, por favor, faça a iluminação lá do Zé Juste. Eu sei que o espírito natalino é muito bom, eu estou muito feliz por isso. Mas o pessoal lá do Zé Juste, gente, vamos ver o pessoal do Zé Juste. Eu vou falar só isso daí mesmo, viu, senhor presidente? Para dar mais minuto para o próximo. Com a palavra, o doutor Aloysio Saliberti Filho. Presidente, vereadores, público presente. O ideal, né, Renato, seria que todas as nossas praças aí já tivessem enfeitadas, né? Você vê, outro dia veio o Renato aqui, que fica aqui na Praça do Rosário, inclusive, segundo ele que está iluminando as praças lá, né? Lógico, com a ajuda de pessoas, né? Mas o ideal seria que toda a nossa cidade tivesse iluminada, né? Como ela enfeitada, né? Como ela já foi enfeitada em outras épocas, né? Quando a gente tinha um Natal mais próspero, né?
onde a prefeitura podia ajudar melhor. Mas você falou uma realidade. Hoje a gente vê... não sou contra, não. Vejo o prédio da prefeitura iluminado, a praça iluminada, mas realmente, né, a população carente está sofrida, né? E a gente vê, por exemplo, na Mococa, de domingo passado, uma entrevista do Márcio Parisi, e a gente chega à conclusão que a situação da nossa prefeitura é complicada. Quem leu aquela matéria lá, você vê que realmente está difícil, né? Então a gente não sabe o que vem pela frente aí, né? Falar mais uma vez sobre, né, o descrédito, né, do executivo da nossa cidade com a nossa casa aqui. É uma coisa impressionante, sabe? É impressionante. Uma das coisas que eu falo, e eu nem faço muito requerimento mais, é justamente por causa disso. Primeiro, que não tem resposta, a maioria não tem resposta. E segundo, quando tem resposta, são respostas vagas, né? E terceiro, também, o que você pede nunca é confirmado pela prefeita. Mas é isso aí. Torcer para que dias melhores venham aí pela frente, né? Não tinha muito o que falar. Não, continua os mesmos problemas, né? Iluminação escura, falta de medicamento, um monte de coisa aí que... Pessoas na fila aí para fazer determinados exames, então, requerimentos sem respostas, e aí por diante. A gente torce para que o ano que vem seja um ano mais promissor, né, principalmente para a nossa prefeitura. Com a palavra, o vereador Brasilino Antônio de Moraes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereador, público presente, pessoal de casa que nos assiste. Eu venho dizer assim, viu, Renato, doutor Binto Liberti, respeito esses requerimentos, muitos que não há resposta, e eu recebi umas respostas de uns requerimentos aqui, que respostas, assim, vergonhosas de receber, certo? Respostas, às vezes, mentirosas. Mas eu venho dizer da seguinte forma, a gente, quando se candidata, principalmente prefeito, se promete o mundo e o fundo, coisas que não pode fazer. E se promete serviços aos assessores, e depois fica lá se segurando esses assessores. Eu acho assim, se você promete, fez uma tentativa por 6 meses, não deu certo, chega para aquela pessoa, ou seja, o outro que pediu, e falou, infelizmente não deu certo. Vamos amparar por aqui, porque eu preciso do andamento da cidade, do município, esse não deu certo. Não, se continuou as mesmas. Eu tenho certeza, não defendendo a prefeita Maria Edna, porque a gente fala-se de administração, não de pessoa. Portanto, ela é minha amiga, a gente fala assim de administração. Ela não lê todas as respostas de requerimento. Isso joga na mesa dela e pede para assinar. E assina e remete aqui para casa. É como se faz, ela não sabe da metade das coisas que acontecem no município. A gente faz requerimento lá, manda os requerimentos para lá, os caras fazem a resposta do requerimento, viu, doutor? Manda para ela, ela assina, acho que sem o tempo para ler essas respostas, e manda para a gente. Então é o seguinte, vai dificultando cada vez mais, está feio nossa cidade. Eu queria aproveitar um pouquinho também, viu, senhor presidente? Para falar-se da Sabesp. Só um minuto. Quanto buraco na nossa cidade, que nós tudo já debateu isso aqui, arrebenta com a cidade. Eu tenho no distrito lugar que foi aberto pela Sabesp, que faz 4 meses não mexeram. Você vê ali na Transamazônica, tem lugar de 5 meses que mexeram lá, arrebentou com tudo e nada de tapar. Tem gente sem poder sair de casa com buraco. É vergonhoso. E cai aonde? Tudo nas costas da prefeitura. Então deveria prestar mais um pouco de atenção. Acho que a prefeita chamar o responsável da Sabesp. A gente vai falar empreiteira. Não, se a empreiteira é minha, o responsável deve ser eu. Sem dúvida nenhuma. A responsável é a Sabesp. Certo? E verificar direito, porque está vergonhoso. Só isso que eu tinha a dizer. Boa noite. Senhor. Com a palavra, o vereador Eduardo Antônio Baese.
senhor presidente, nobres vereadores por presente. Vai ser bem rápido minhas palavras aí. Quero agradecer, né, a vinda do Zé Antônio, né, que acabou vindo assumindo. Queria que deixasse registrado aqui nessa casa que eu não me afastei por nenhum motivo, por nada de irregularidade. Pelo contrário, sim, vim dar chance para o Zé Antônio vir até assumir aí a Câmara, né, ser um vereador, como eu fiz com o Josimar também o ano passado, né, também deixei o Josimar ficar por um mês aqui, como também vários vereadores dentro dessa casa aqui também fez isso, para que eles tivessem a chance de assumir aqui e entender um pouco o que é ser vereador. Então é só isso, eu queria agradecer ao Zé Antônio, eu achei que eles foram muito legais, tanto o Josi como o Zé Antônio. Então fica aí as minhas palavras e de alegria por eles terem mais uma vez ter participado aqui da Câmara. Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Senhor presidente, senhor vereadores, público presente, público de casa, falar em Natal aqui, eu quero lembrar a pessoa do Renato da Fita, que enfeitou ali o Jardim do Rosário, né? O Renato da Fita, aquele que tem uma banca lá, no Rosário, então ele teve a iniciativa, está de parabéns. Saudar aqui o companheiro César, que está aí presente, presidente do Sindicato da Alimentação, o Rodrigo também, já citei os demais companheiros e pessoas que estão aí presentes hoje, e saudar vocês todos, parabéns. Eu gostaria, senhor presidente, que agora, final do ano chegando, Natal está aí, motivo de festa, mas é motivo da gente também estar aqui bem comemorando, que até que enfim o Congresso Nacional vai ter a chance de pedir o impeachment da presidenta Dilma. Quanto tempo falando? Está todo mundo passando, e aqui, como a gente é um parlamento, embora municipal, nós temos que lembrar, porque é aqui que vem pegar o voto, né, o pessoal, os deputados federais, os senadores. Então, hoje, o nosso Congresso Nacional tem a chance de responder aquilo que o povo brasileiro está querendo. É o afastamento da presidenta Dilma do seu mandato. É o afastamento do Eduardo Cunha, presidente do Congresso Nacional, do seu mandato. Se ouvirem as ruas, obviamente o Congresso vai repelir essas duas pessoas. E nenhuma das duas tem aí, no máximo, 4, 5% de aprovação. São mais de 90% de reprovação. Isso, Guilherme, eu sei que o senhor também é defensor do parlamentarismo. Se nós tivéssemos um parlamentarismo, nós já teríamos afastado o presidente da República, o primeiro-ministro, no caso, outro assumiria, daria uma outra esperança para o povo brasileiro o ano de 2016. Embora nós temos isso em mão, já estou terminando, senhor presidente, para que o povo entenda, né, o povo entenda que temos a grande chance de corrigir o que está errado. E se a gente só corrige o que está errado, tirando do poder aqueles que não têm dado certo. E a presidente Dilma não deu certo. Ela enganou o povo brasileiro. Então o povo tem que sair às ruas agora. O povo tem que emitir as suas cartinhas, os seus e-mails para aqueles que vieram pedir o voto aqui em Mocó. Tem muito deputado que está se escondendo, que veio buscar voto aqui em Mocó. Senadores, né, todo mundo fala que é a casa do governo. Agora é a hora de que a gente analisar quem é que tem garrafa para vender. Viu, brasileiro? Aqueles que amanhã vêm aqui, de novo, pedir o voto e enganar o povo. Se o povo está dizendo, está na hora de tirar a presidenta Dilma, a chance está aí. De acordo com a legislação democrática que nós temos no país, da mesma forma que foi afastado o Collor, tem a oportunidade de afastar a presidenta Dilma agora. Tirar ela do mandato. Se o povo sair na rua, isso acontece, Guilherme. Se o povo não sair, isso não acontece. A mesma coisa com o Eduardo Cunha, estão cansados de ver, todo mundo sabe, a ladroeira que tem no Congresso Nacional. Terminando, senhor presidente, estou muito contente. O povo brasileiro tem a oportunidade, através do impeachment, tirar a presidente da República e outro entrar. Basta um outro nome, que já tem aí a economia, aquece
a gente volta a ter emprego, a economia volta a andar e o país volta a ter esperança. Do jeito que está aí, a gente não tem esperança. É isso. Infelizmente, a gente elegeu-se uma presidência que agora não está dando certo. Então, de acordo com a democracia e com a lei, o impeachment é a solução. E o afastamento do presidente do Congresso também é a solução, que é outro nome que está aí nas páginas policiais. Que roubam. Agora é a hora do povo brasileiro cobrar, gente. E-mail, cartinha, ligando para os seus assessores que vieram aqui em Mococa buscar os votos. Era isso, senhor presidente? Muito obrigado, sim. Com a palavra, a vereadora Elisângela Maziero. Me abstenho, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Elias de Cisto. Presidente, nobres colegas, público presente, público de casa que nos acompanha. Eu quero aproveitar a oportunidade, presidente, e fazer um convite aos nobres colegas, ao público presente, o pessoal de casa, principalmente o pessoal que gosta de futebol. Bento Liberti também era um grande amigo do nosso amigo João Penojo, que está sendo homenageado. Domingo é a final da Copa Santa Rosa, a 25ª. E nós vamos ter um jogo importante entre dois times que foram para a final, a Santa Rosa e o Matonense. Então, tem a expectativa de um grande jogo. Então, no domingo, às 9 horas da manhã, todo mundo está convidado, lá no Campo do Estrela. Quero aproveitar, agradecer à Prefeitura pelo apoio, pelo campo, pela estrutura, o Bob, do Departamento de Esporte. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, comércio de modo geral, em especial ao Juninho Maziero, que todo ano dá a premiação, e esse ano não foi diferente, e a premiação cada ano melhor. E quero agradecer também todas as equipes envolvidas, todos os atletas, que todos, independente de quem será o campeão, todos já ganham por participar. E lógico que todo mundo quer ser campeão da Copa Santa Rosa, ainda mais essa tem um gostinho especial, é a 25ª. A gente está homenageando também o senhor Fernando Manuel, que é um grande colaborador, foi por muito tempo colaborador da Associação Amigos do Bairro de Santa Rosa. Então, fica reiterado o convite para que todos no domingo de manhã possam participar. E também para os evangélicos, os cristãos de Mococa, o pessoal que leva a Bíblia e tem a Bíblia como manual do fabricante. Vai ser comemorado no domingo, uma carreata, vai ser realizada pela Associação dos Pastores. Vai sair no Campo do Rádio domingo às 9 horas da manhã. Vai ser essa carreata, comemorando o Dia da Bíblia. Então também está convidado todos aí que possam participar nesse domingo de manhã. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Guilherme Gomes. Senhor presidente, nós vereadores, o presente, quero fazer um cumprimento especial ao Nelson Espanha, presidente do PEN, Partido Ecológico Nacional, ao Rodrigo, presidente do Sindicato do Servidor Público Municipal, que estão aqui nos acompanhando também, todos os demais presentes. Senhor presidente, eu quero bem rapidamente usar a palavra para cumprimentar aqui o nosso companheiro de partido, o deputado Elson Gasparini, de Ribeirão Preto, que é um parceiro, um amigo nosso aqui em Mococa. O Elson Gasparini fez aniversário no dia 1º de dezembro, e nesse dia mesmo, ele nos presenteou aí, né, nós tínhamos pedido uma verba, eu e a Fatinha, no valor de R$30 mil, para atender a APAI de Mococa, e essa verba, o convênio com a APAI vai ser assinado na próxima quarta-feira agora,
às 10 horas da manhã, lá no Palácio do Governo. Esses 30 mil reais é para compra de equipamentos, né? Que a PAI poderá comprar lá os seus equipamentos até nesse valor. Então, eu acho que é uma verba que não é considerada uma verba muito grande, mas para atender uma instituição como a PAI, passa por dificuldades financeiras também, eu acho que é muito bem-vindo. E também fazendo um agradecimento ao deputado Elcio Gasparini por destinar uma verba para o ano que vem, para o exercício de 2016, no valor de 50 mil reais. Essa verba será para aquisição de veículos para a saúde. Já falei com o Márcio Parisi e ele disse que vai comprar uma ambulância para Mococa. Então é isso, é só isso, senhor presidente. No mais, agradeço. Com a palavra, o vereador Sérgio Roberto Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo presente, povo de cá. A respeito de iluminação, no dia 28 de outubro, eu fiz um requerimento solicitando da senhora prefeita a respeito da iluminação pública no acesso ao loteamento residencial Carlito Quiles. Vou falar a justificativa rapidinho. A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da comunidade e constitui-se um dos vetores importantes para a segurança pública. No que se refere ao tráfego de veículos e de pedestre, é a prevenção da criminalidade. Recentemente, o trecho de acesso ao loteamento residencial Carlito Quiles recebeu as obras de pavimentação asfáltica. Porém, resta ainda a instalação da rede de iluminação pública. Aí a prefeita me respondeu: caro nobres vereadores Ia Baís, Renato Gai e Sérgio Corintiano, em resposta ao requerimento, informamos aos nobres vereadores que o proprietário, pelo empreendimento, assumiu a responsabilidade em instalar a rede de iluminação no acesso do bairro Carlito Quiles, o qual será em breve. Então, o pessoal está me cobrando lá, o Diácono Francisco, todo o pessoal lá, porque eles estão usando lanterna, celular, para passar naquele trecho lá. Está muito perigoso. Então, tem uma resposta da prefeita que, em breve, entendeu? O proprietário do empreendimento estará instalando lá. Então, eu vou cobrar ele. E, aproveitando também, falar sobre a Casa de Acolhimento de Barreto, parabenizar o Renato pelo requerimento. E não podemos deixar de esquecer a participação importante do Padre Celso também, nessa jornada, que várias vezes, quando nós viemos de Barreto, fomos falar com o Padre Celso, com o Magno e depois com a Maria Edna. Então, para rever quem fez essa divulgação nas redes sociais aí, reparar direitinho. E também fazer um convite, eu e eu, Josimar, dia 12, sábado, para todos vocês, para a população também, nós vamos estar fazendo um grande leilão, todo ano a gente faz, lá no Rotary, em prol da PAI. Então, fica aqui o convite para todo mundo, os nobres vereadores, o presente, o pessoal de casa que está nos assistindo, sábado, a partir das 11 horas, no Rotary, leilão em prol da PAI. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Alô? Para lá, presidente. Não, deixa passar. Senhor presidente, eu não ia usar a palavra, mas eu acho que é de suma importância o que eu vou falar. Eu gostaria que vocês em casa, que estejam assistindo ao nosso programa, que tenham um pouco de atenção nessa fala, porque o que acontece? As verbas que vêm do governo federal, do governo estadual brasileiro, para as entidades, estão todas cortadas. Todas. Então, eu vejo um 2016 muito... Para quarta-feira, né? Mas isso aí mesmo de deputado, quando vem, Parabéns até ao vereador pela conquista aí. Mas o que eu quero falar é que muitas verbas que vêm para isso é para as entidades. Mas nós temos um trunfo, senhor presidente. Eu até peço que o senhor, como presidente dessa casa, que nos ajude ao CDMCA uma campanha para estimular que as pessoas físicas e jurídicas de Mococa direcionem isso,
direcionem a parte do seu imposto de renda para que ele fique no município de Mococa, que é um recurso que é nosso, que vai ser usado para as nossas entidades aqui. Então, conversando com o Márcio Azevedo, ele falou do potencial que nós temos para recolher, Brasilino, esses impostos para ficar em nosso município. Então, eu peço a você, morador da cidade de Mococa, que converse com o seu contador, peça para ele adicionar a sua declaração de imposto de renda para que seja utilizado pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Mococa, que é um recurso que vai ficar no nosso município e vai ter o devido direcionamento para essas crianças e para essas entidades que precisam. Artesanato está passando por essa crise exatamente por causa disso. Então, peço, senhor presidente, que, não sei se no site da Câmara pode, ou fazer alguma campanha nesse aspecto, para divulgar isso, para que as pessoas façam esse procedimento juntamente com o seu contador, para a declaração do seu imposto de renda fique em Mococa. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria de Fátima da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. O Renato não está aqui no plenário, mas eu gostaria de estar dizendo sobre o problema do José Juste, a resposta que eu tive da prefeita. E aqui uma resposta bem positiva. Em atenção à solicitação de informação visando realizar a manutenção nos braços de iluminação em ruas que especifica no bairro José Juste, está aqui a resposta. Em resposta ao requerimento, informamos que o Departamento de Obras está providenciando a compra dos equipamentos para serem instalados no bairro José Juste. E eu estive na MRA essa semana para resolver aquele problema da Transamazônica, como eu já trouxe aqui no plenário, para ser acertado o valor, né, que foi cobrado para ser colocado esses braços lá da Transamazônica. E conversando lá no MRA, realmente a MRA foi procurada para ser feito realmente esse orçamento de 30 braços. E a gente acredita que esse problema possa ser solucionado. Essa semana eu fui procurada novamente, nobres vereadores, por famílias que lá moram, que diz o seguinte: Fatinha, a gente não consegue dormir à noite. Por quê? O braço está solto no poste e venta a noite inteira e fica balançando e fazendo aquele barulho, né? Tem lugar que nem bracinho tem lugar que está acontecendo esse problema. Então, vamos aguardar e vamos estar acompanhando mesmo essa compra desses bracinhos para ser solucionado o problema dos nossos amigos moradores do José Juste. E rapidamente também, senhor presidente, eu queria colocar o problema da Estrada Velha. Rapidamente. Hoje me ligaram novamente da Estrada Velha sobre a ponte, a construção, que começaram a realizar o serviço e pararam. Não foi totalmente realizado o serviço. E eles não estão conseguindo realmente passar, nem de um lado, nem para o outro. Por quê? Para mostrar que a ponte estava com problema, estava sem ponte, foi feito um monte de terra, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Isso permanece, o serviço foi começado e não foi terminado. Hoje, na hora daquela chuva do almoço, eu estava indo lá para tirar as fotos, para ver até onde que realmente o problema, onde foi feito o serviço. Então, amanhã, cedinho, vou estar tirando as fotos, como que está lá, até que ponto foi feito o serviço. Como tem bastante contato com o Antônio Luiz, o Tuca também, a gente partilhou esse assunto passado nas reuniões, foi dito o seguinte, que ia ser realizado, mas não foi realizado. Então, nós vamos acompanhar esse problema também. Eu gostaria que o Tuca, ele quer uma parte, né? Não quer uma...
Ah, sim. Em sequência aqui, o vereador Francisco Carlos Cândido. Microfone. É a ponte do Corijão, que vai para a Estrada Velha do Corijão ainda. Ela não está terminada. Hoje. Senhor presidente, nós vereadores, por presente. Eu entrei em contato sexta-feira com o Antônio Luiz e, segundo a informação que eu tenho, que seria concretizado finalmente a ponte até sexta-feira passada. Agora, eu não sei se foi devido à chuva, não querendo defender. Eu sou assim uma pessoa que mais tenho cobrado e ligado constantemente, diariamente, referente àquela ponte, porque ali eu tenho muito conhecimento com os moradores e eu sou cobrado constantemente. E tiveram lá trabalhando lá os funcionários da prefeitura, os maquinários, e realmente eu vi as toras no chão, eu vi eles colocando as toras, porque eu fui lá no período da manhã, semana passada, e eles estavam trabalhando realmente e desempenhando o trabalho. Só que esse final de semana e hoje eu não tive tempo de ir lá ver se realmente eles tinham terminado o serviço. Mas com certeza, Fatinha, amanhã também eu estarei lá logo de manhã vendo se realmente foi concretizada a obra. Se não foi, eu peço que você me ajude aí, vamos cobrar para finalizar aquela obra, porque há 4 meses eu venho cobrando constantemente. Toda semana, quase todo dia eu ligo para o Antônio Luiz. Eu acho que ele está cansado de ver meu telefone, porque às vezes eu ligo do celular, às vezes eu ligo do fixo. Eu acho que ele está cansado de ver. Espero que essa semana, então, se realmente não foi concretizada a obra até sexta-feira, espero que essa semana conclui e dá um finalmente nessa obra aí, porque as toras estavam lá no local para ser finalizada. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pela palavra. Com a palavra, o vereador Asmar Alves. Senhor presidente, novo vereador, povo presente, eu gostaria também de deixar registrado que essa semana também, domingo, às 9 horas da manhã, eu tive a felicidade do chefe de gabinete, o Fábio Teoduca, me ligar e dar uma boa notícia, que a primeira parcela da nossa praça, lá dos 174 mil, para construir a Praça Santa Rita, já saiu. Então, se Deus quiser, vamos lá, para nós resolver esse problema que está crônico lá e muito criticado, tanto cobrado eu lá naquele distrito. Então, vamos aguardar para, se Deus quiser, seja concretizado esse serviço. E também eu não comentei no começo, senhor presidente, o meu requerimento que eu entrei, parece que não deu, talvez vocês... Eu estou mandando lá para o promotor, o panfleto que a prefeita soltou no distrito, quando estava fazendo a sua campanha lá. Então, que tem asfalto de cemitério, que tem casa para o povo, que tem distrito industrial, que tem iluminação aqui, iluminação ali, para o distrito ficar redondinho. Então tá. E a gente vai fazendo, durante esses 3 anos, eu fazendo requerimento, cobrando aquilo, em cima daquilo. E até agora não foi concretizado nada, Francisco. Então, o que é? Eu dando uma resposta para o povo, conversando com o nosso povo, daqui e dali. Só que 3 anos já, estamos terminando. Então, já que nós estamos terminando 3 anos, tem 1 ano aí para se pensar. Eu mandei para o promotor para ver o que ele acha com isso. Talvez seja uma campanha, talvez seja uma promessa falsa lá para o nosso povo. Então, eu tenho mais de obrigação, como vereador, responsável para aquele povo, que talvez não venha aqui participar, talvez não lê um jornal, talvez não acompanha. Eu tenho a obrigação de cobrar quem é responsável, que seja o Pedro, seja o Paulo. Então, está indo o panfleto aí, está indo os requerimentos, está indo tudo para que o promotor analise, me manda uma resposta para me entregar para aquele povo.
Então é isso que eu gostaria de ver. E também a coleta de galho, senhor presidente, desculpa só um pouquinho, que está no jornal que vai se recolher e vai multar a pessoa quem pôs esse galho na rua. Eu acho isso aí uma coisa que não deveria ser feito isso aí, porque quando passa do tempo de recolher o galho também na porta da casa da pessoa, a prefeitura é multada, a pessoa fica lá o tempo todo com galho seco e tudo e ninguém toma providência, tira quando quer, então fica ali sendo prejudicada. Então acho que podia analisar muito bem, que só fala em multa, multa, multa. Obrigado, senhor presidente, só isso. Com a palavra, o vereador Luiz Braz Mariano. Senhora secretária, eu me abstenho do uso da palavra. Eu gostaria que os senhores vereadores prestassem bastante atenção num recado que eu tenho para dar agora. Senhores vereadores, eu gostaria que os senhores prestassem bastante atenção num recado que eu tenho agora. Os que estão no plenário e os que não estão, por favor. É o seguinte, conforme nós apresentamos aos senhores hoje no início da sessão, nós estamos com 2 representantes aqui do Interleges, que vai fazer a partir de amanhã uma capacitação dos nossos funcionários. Serão 7 funcionários que vão fazer essa capacitação das 8 até as 17 horas, apenas com o intervalo do almoço. Nós já tivemos aqui vários requerimentos que não passaram nessa sessão, porque não tivemos tempo para os requerimentos passar. Então, eles vão voltar a semana que vem. Então, gostaria de pedir, não posso proibir nada, todo vereador tem a sua liberdade para fazer, mas gostaria de pedir que, à medida do possível, se fosse fazer algum requerimento, que vê-se se de fato há necessidade dele entrar agora. Se for algo que precisa entrar, tudo bem. Se for algo que possa ficar um pouco mais, porque os funcionários, a maioria deles que estão também, que ajudam a fazer os requerimentos, vão estar durante esses 3, 4 dias bem ocupados com esse treinamento. Então, gostaria de pedir aos senhores, à medida do possível, sem nenhuma proibição, mas se à medida do possível, que nos ajudasse, colaborasse conosco nesse sentido. Entenderam? Todos entenderam? Quero lembrar também a todos que a Escola Legislativa de Mococa convida todos os vereadores para a cerimônia de formatura dos cursos de oratória, informática, Windows 8.1, capacitação dos servidores da Câmara e do Parlamento Jovem. Amanhã, tá, às 19h30, aqui na sede da Câmara Municipal. Então, gostaria de contar com a presença dos vereadores. É o último dia dos trabalhos da Escola Legislativa. Vamos fazer uma cerimônia, se Deus quiser, bonita, e vamos ter uma oportunidade aqui também de uma confraternização. Então, agradeço e ficaremos muito felizes com a presença de todos os vereadores. Queria lembrar também, senhores vereadores, que a Escola do Legislativo, Dr. Tiago Ferraz de Siqueira, convida todos para o lançamento e noite de autógrafo do livro Palavra e Arte, do jovem escritor mocoquense Newton Trovó, que vai ser na próxima segunda-feira, aqui um pouquinho antes da nossa sessão. Então, convidar os vereadores para prestigiar. É um jovem de Mococa que, de fato, a Escola Legislativa também está ajudando e colaborando, porque faz parte de um processo também de formação, educativo, de entretenimento. Então, próxima segunda-feira, que é o dia da nossa sessão, às 19h15, nós temos então aí o lançamento e a noite de autógrafo do livro Palavra e Arte, do jovem escritor mocoquense. Na verdade, é uma união de vários escritores e tem uma parte que é escrito pelo Newton Trovó, que é da nossa cidade. Então, vai ser aqui na Câmara Municipal. Maiores informações, 3656-0002. Terminada a fase do expediente, e não havendo mais matéria sujeita à ordem do dia, nem mais inscritos para explicação pessoal, nem tribuna popular, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2015, próxima segunda-feira, em horário regimental. Boa noite, senhores vereadores, boa noite aos que estão presentes, boa noite ao povo mocoquense.